A Indec, empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, realiza o seu primeiro leilão de veículos de 2025. Você vai ver a importância da introdução alimentar nas escolas municipais de Campinas. No Giro Ambiental de hoje, vamos falar sobre um tema super importante, que é o transporte de produtos químicos de alta periculosidade. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 30 de julho de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais um minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp. Você já tem armazenado aí? Ainda não? Então olha só, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto, o número está aqui embaixo da sua tela, dá tempo de você anotar, ou no papel, com a caneta, ou já no celular. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar este elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Passou frio nesta manhã, a gente falou, né, que seria um dia muito frio na cidade de Campinas nesta quarta-feira. Manda pra gente também pelo QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code que está aqui na sua tela, você também tem acesso ao WhatsApp da TV Câmara Campinas. Olha só, na próxima terça-feira, dia 5 de agosto, a Indec realiza um leilão de veículos de forma online. Então, sobre o número de veículos que estão disponíveis, se pode fazer uma visita ao local que os carros estão de maneira prévia, informações sobre as documentações, eu aciono a repórter Carla Mendro, que está na empresa municipal de desenvolvimento de Campinas. Então seja bem-vinda e boa tarde, Carla. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui em um dos pátios da Indec para falar sobre o primeiro leilão de 2025. Ao meu lado está o coordenador Celso Lima. Celso, conta pra gente, é o primeiro leilão de 2025. Imagino que o pessoal de casa esteja bastante interessado em saber quais informações, né? São quantos carros no total? Sim, esse ano nós realizaremos o primeiro leilão online de veículos apreendidos pelos agentes da Indec e pelos agentes da Guarda Municipais. Nós temos em médias aí 580 veículos que serão leiloados no dia 5 de agosto pela plataforma do site da E-Leilões. Quem se interessar em verificar esses veículos, eles poderão fazer a visita no dia 4 de agosto no pátio, no horário das 9 horas às 16h30. Legal. E essa visitação, ela é obrigatória ou se de repente a pessoa não consegue vir no dia 4, mas no dia 5 ela quer participar do leilão, ela pode? A pessoa para participar no leilão, ela tem a opção de fazer a visita dos veículos para ela ficar mais confortável e estar comprando aquele bem. Mas ela cadastrada no site da E-Leilões, os veículos estão com as fotos recentes no local e ela pode já dar os lances desses veículos lá também. Celso, nós falamos aqui sobre essa questão do cadastro, né? A pessoa para fazer o cadastro, obrigatoriamente maior de 18 anos, né? Precisa ter a carteira de habilitação, tudo regular para que ela possa participar do leilão, correto? Sim, uma pessoa para se cadastrar no site da E-Leilões, ela tem que ser maior de 18 anos e se cadastrar com documento pessoal lá. Legal. E aí, assim, você comentou que a plataforma E-Leilões já está com as fotos, né, com as imagens dos carros e já tem o valor mínimo, né? Ou seja, já tem ali o valor mínimo de lance, né? Sim, a pessoa quando ela já está cadastrada no site, ela pode acessar já o site que já está no ar. Dia 5, que é a data oficial do leilão, a pessoa que já deu o lance, o lance dela pode ser, ela tem um outro lance em cima do dela. E aí ela vai acompanhando aquele lote que ela está interessada. E aí, assim, para quem não participou, né, vai participar pela primeira vez de um leilão, ela pode participar dar lance em mais de um veículo ou não? Tem algum limite, alguma regra em relação a isso?
Assim, a pessoa ela pode comprar quantos lances ela quiserem, porque no site é por lote. Então, cada lote que ela vai comprando, ela pode ir passando para outros também. Terão 117 carros e 146 motos com direito à documentação. Ou seja, esses veículos podem voltar a circular normalmente. Agora, o que é importante a gente citar, desses quase 600 carros, não são todos que estão com documentação e prontos para rodar novamente. São divididos por lotes, né? Eu gostaria que o senhor explicasse a diferença de cada lote. Nós temos 3 lotes desse montante que vai ser leiloados. Nós temos o primeiro lote, que seria veículos aproveitáveis. O que é aproveitáveis? Veículos que podem voltar a circular, onde o proprietário que compra aquele lote, ele pode fazer o documento daquele veículo e voltar a rodar, circular com ele na cidade. Nós temos o segundo lote que nós falamos, que são sucatas. Esses lotes de sucata, somente pessoas que estão no ramo automobilístico, ou seja, pessoas que trabalham, que revendem peças, que trabalham com ferro velhos, que vão fazer a revenda dessas peças, que podem participar. Visando bem, esses pessoal têm que estar cadastrados no Detran para poder comprar essas sucatas. Nós temos um lote também de usinagem, são veículos que não podem circular e nem podem vender peças. Seria empresas de usinagem que compram esse lote de usinagem. E aí pessoas, empreendedores que possuem um ferro velho e quer comprar essas peças, eles também precisam ser cadastrados, mas aí é na INDEC, né, o cadastro? Esse pessoal de ferro velho, como você diz, eles têm que estar cadastrados no Detran. E para participar, para dar lance também, eles também devem estar cadastrados na E-Leilões, que é a plataforma que está realizando o leilão. Legal, Celso, muito obrigada por sua explicação. Só retomando então, né, Gabriel, é isso. No dia 5 é a data oficial para esse leilão, então aí fica disponível. Olha só, o vento já está mandando alguns sinais aí que acho que vai ter bastante lance, Celso. Aliás, é uma questão que você comentou, né? Todas as vezes que a INDEC faz o leilão, sempre vai praticamente todos os carros? Praticamente sim. A própria informação da própria leiloeira da E-Leilões é dizer que todos esses carros já estão com lances bastante elevados já. E todos os leilões realizados na INDEC, a maioria dos veículos são todos vendidos. Legal, então é isso. É só fazer o seu cadastro pela plataforma E-Leilões. Com a documentação tudo certinho, se quiser fazer a visita, estará liberado no dia 4, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Você pode visitar e depois fazer aí o seu lance de acordo com o que você deseja. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, muito obrigado então a Carla Mendro e a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui do Celso de Lima, que é coordenador de operação e controle de pátio, sobre o leilão de veículos que vai acontecer aqui agora, né, no início de agosto, para todo mundo que quiser participar. A gente segue com as notícias da metrópole, hein? Nutricionista da Ceasa Campinas destaca a importância da consistência dos alimentos na introdução alimentar das crianças nas escolas municipais. E atenção, você que tem criança em casa ou na família, porque são informações importantíssimas. A Ceasa, as centrais de abastecimento de Campinas, desempenham um papel fundamental na introdução e segurança alimentar no município, atuando em parceria com a prefeitura. Na cidade, a Ceasa é a responsável por operar o Programa Municipal de Alimentação Escolar, trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. E todo início de ano, o Departamento de Alimentação Escolar da Ceasa realiza capacitações com as cozinheiras das escolas da rede municipal, que atendem as crianças que fazem parte do AG1, o Agrupamento 1. Os bebês entre 6 e 12 meses que vão começar a introdução alimentar. Assim, levar esse conhecimento não só, né, para os educadores, professores, de que aquela papa liquidificada que a gente tinha antigamente é um medo de engasgo, isso são mitos. Então nessa formação é abordado bastante esse tema, a relação que a mastigação ela tem com o desenvolvimento orofacial da criança, então vai facilitar a oclusão de dentes. A mastigação ela é responsável pelos movimentos mais refinados da fala,
fala, ela é responsável por evitar que a criança vire um respirador bucal, que é aquela criança que respira pela boca, ronca e pode ter aí vários problemas de saúde. Desde bebê, mesmo sem os dentes, a criança ela é capaz de mastigar. Então isso é muito importante a gente entender. E outra, a alimentação ela tem que ser servida separada, então não pode ser tudo misturada, porque além de promover todos esses benefícios que eu falei, a criança vai identificar as cores diferentes, as texturas, os cheiros, e isso vai evitar com que a gente tenha também uma criança seletiva no futuro. Então é muito importante o contato com o alimento, identificar cada alimento, como sendo único, tendo um sabor, uma textura, uma cor única e também deixar o alimento mais atrativo para a criança. Somente entre os meses de janeiro e maio de 2025 foram realizadas 89 formações, beneficiando 3.155 profissionais da rede municipal. Além das cozinheiras, nós capacitamos também professores, os monitores, podem participar os gestores da escola, porque afinal, lá na ponta, quem vai fazer esse trabalho são eles. Então as cozinheiras elas aprendem a como preparar o alimento, no caso dos bebês sem sal, com temperos naturais, pouca adição de óleo, bem cozidos, então é importante ao ponto de cocção, para que os monitores, os cuidadores consigam amassar na textura adequada para cada bebê. Então um bebê de 6 meses vai precisar da papa bem amassadinha, enquanto lá o de 7 a 8 meses já pode ter pedacinho, e essa evolução ela é constante até eles conseguirem chegar na alimentação que seria o mais próximo da família. A nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar da SEASA faz um aviso em relação ao uso de liquidificador, mixer ou peneira na hora de preparar o alimento. É proibido liquidificar, passar pela peneira ou mixer, porque senão a gente não promove essa textura que a criança precisa para estimular a mastigação. E ainda a gente mistura todos os sabores, todas as cores. Então quando essa criança tiver 1 aninho e for para G2, ela vai dar de cara com brócolis e vai falar: o que é isso? Porque ela só comia ele misturado. Então é importante sim a gente manter, tentar manter os alimentos separados e sem mixar, sempre amassado com garfo. O orientador pedagógico Anderson Cavalini, do Centro de Educação Infantil Lídia Bencardini Macelli, fala da importância da consistência dos alimentos na introdução alimentar dos pequenos. É muito importante, principalmente que vai ampliando os seus repertórios em termos de alimentação. E também, principalmente, se tratando da escola especificamente, as relações com a alimentação. Uma relação afetuosa, que tão importante é o nutriente, é a relação do adulto ou da própria criança nesse momento de refeição com esse nutriente. Que com o cuidado e com o afeto dos cozinheiros, dos educadores que estão junto, tudo isso favorece o desenvolvimento alimentar da criança. Toda a conquista dos bebês e das crianças, desde ele começou a comer determinado alimento que não comia antes, ele começou a usar determinado instrumento como um garfo, uma colher, toda a conquista é comemorada por todos. São todos nós que vamos acompanhando esse desenvolvimento integral da criança, passo a passo, no seu tempo, no seu espaço, dando a maior qualidade possível para a criança na relação com o alimento. É muito importante. Nós aqui do município de Campinas temos uma alimentação escolar referência em todo o Brasil. Então nós conseguimos atingir praticamente tudo o que a legislação pede com relação à qualidade nutricional, à compra de alimentos saudáveis e a capacitação, porque sem eles lá na ponta a nossa equipe não consegue trabalhar, então é um trabalhando, ajudando o outro. A Casa Betel, que é um abrigo com o objetivo de acolher em regime provisório as crianças e os adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, risco social e pessoal, teve inaugurada as novas instalações deste abrigo temporário da Organização da Sociedade Civil
Casa Maria de Nazaré. Estamos hoje inaugurando nossa 4ª unidade da Casa Maria de Nazaré. É a Betel 2, a segunda Betel. Nós apoiamos as crianças vítimas de maus tratos, de algum tipo de violência. E aqui seria uma espécie de pronto-socorro da cidade de Campinas. Essa casa funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, do mês e do ano. Aqui não fecha nunca. Então nós estamos aqui sempre prontos para receber as crianças com carinho, com amor, né? E tentar dar a elas um norte melhor. Quando nós chegamos aqui na entrega da nova unidade Casa Betel, nós nos sentimos acolhidos. E esse é o objetivo dessa casa. Essa casa que vem com o olhar de ser um segundo lar para crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. Nada melhor do que ser bem acolhidos num espaço, como podemos ver aqui, com brinquedos, com cama, com tudo bem pensados e mais do que isso. Mas o espaço físico, o sorriso, o humano que nós temos aqui, as pessoas acolhendo com muito carinho, e é isso que nós esperamos dos nossos abrigos, das nossas casas de passagem, que as crianças e adolescentes, ao chegarem nesses espaços, possam se sentir amadas e cuidadas. Uma unidade como a Casa Betel 2, da Casa Maria de Nazaré, tem impacto fantástico na atenção às crianças e adolescentes em Campinas, principalmente naquelas crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidades e que foram retiradas das suas famílias por ordem judicial, estavam sendo vítimas de violência em seus lares. Então, essa inauguração tem uma importância para o futuro da cidade. Além de atender dezenas de crianças aqui, é um atendimento de qualidade, é uma instalação comparada a um hotel 5 estrelas. Então, parabéns ao seu Furlan, a toda a diretoria da Casa Maria de Nazaré, a todos aqueles que, junto com o seu Furlan, conseguiram fazer toda essa adaptação, essa reforma fantástica nessa casa aqui no Guanabara, e sem dúvida é uma referência para Campinas e para o Brasil. Meio-dia mais 17 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira e olha só, no dia 10 de agosto, domingo da outra semana, acontece a prova Cross Urbano Caixa, Corrida da Ponte, em comemoração aos 125 anos de fundação do clube. Os competidores podem se inscrever para a distância de 5 quilômetros ou para de 10 quilômetros. Largada está marcada para 7 horas da manhã, em frente ao estádio, onde também vai ser a chegada. Ao final do percurso, os atletas vão entrar no estádio Moisés Lucarelli, vão dar uma volta olímpica e vão sair para cruzar a linha de chegada na parte externa. Se interessou para poder participar desta corrida? Inscrições pelos sites www.ticketsports.com.br, também pelo site pontepreta.com.br, ou você pode entrar no Instagram, @crossurbanocaixa. O endereço está aqui embaixo da sua tela. Você pode entrar no site e se inscrever para a corrida no dia 10 de agosto. Bom, olha só, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. O Observatório Municipal de Trânsito apresenta estudo realizado pela Johns Hopkins University com dados exclusivos sobre fatores de risco aqui no trânsito de Campinas. O estudo apresentado pelo Observatório Municipal de Trânsito conta com um apoio da Bloomberg, que destaca os resultados obtidos entre o público-alvo, os motociclistas. São o principal tipo de condutor que comete esse tipo de infração, né, de excesso de velocidade. A gente vem observando essa tendência no crescimento. Algumas cidades demonstraram uma queda em relação aos últimos anos, porém Campinas demonstrou um aumento em relação às últimas rodadas, mas as campanhas e tudo que foi feito, as ações que foram feitas nos últimos semestres ainda não estão refletidas nessa redução, né? Então acho que isso é um pouco a longo prazo o resultado que vai vir.
Campinas começou a participar deste projeto em 2022 e, desde então, tem colhido resultados importantes para o trânsito local. Essa parceria é muito importante para a cidade, né? A Bloomberg é uma instituição super famosa, né? Escolheu 30 cidades no mundo para ajudar na capacitação, nos estudos, nos dados, e Campinas é uma dessas cidades. Nós temos esse convênio há mais de 4 anos já, e tem nos ajudado com relação a esses dados, a capacitação, a análise de projetos, de melhorias dos nossos projetos. E agora o encaminhamento, eu acho que é importante mostrar que esse encaminhamento já foi dado, né? Como foi mostrado aqui, nós estamos conseguindo de alguma forma já reduzir, né, o número de mortes com os motociclistas, mas esse trabalho não pode parar. É um trabalho que é todos os dias, independente da semana do motociclista, o trabalho não vai parar. Uma das ações da INDEC para diminuir o índice de mortes na avenida mais longa da cidade foi diminuir de 60 por 50 km por hora. Esse foi um grande exemplo, né? Um bom exemplo de redução, tanto no número de mortes quanto na severidade das lesões, né? Então essa redução de velocidade é muito importante para diminuir tanto as mortes quanto as lesões. E foi aplicado nessa via, né, na John Boy, e a gente espera que seja aplicado em outras, né, diante dos resultados que a gente mostra, para que outras ações sejam tomadas em relação à fiscalização e diminuição das mortes no trânsito. Para a Semana do Motociclista e para os demais dias, a solução é única. Acho que é uma questão de conscientização de todos, né? Se você tem um trajeto de 15 minutos, ele tem que ser respeitado. As pessoas têm que ter paciência, tem que ser consciente, né? Tem que ter conscientização de entender que cada um tem que fazer o seu trabalho, mas dentro do limite, né? Do limite de cada um, né? Como eu disse, eu recebi um grupo de trabalhadores, né, dessas entregas por aplicativo, e são pessoas que estão ali pelo segundo emprego, a grande maioria delas, e como eu disse, a entrega é o que não come, e muitas vezes eles não param, né? Então, assim, é uma questão de conscientização, gente. Lembrando que a Semana do Motociclista teve início no último domingo, dia 27. A abertura contou com blitz educativa na Praça Arautos da Paz, em ação da INDEC, em parceria com a concessionária Rota das Bandeiras, e conta com uma programação especial que vai até o próximo sábado, dia 2 de agosto, com esquetes teatrais, blitz educativas, check-up de motos e também um workshop. Bom, vamos com as notícias do Legislativo. Garantir ambientes mais seguros para crianças e adolescentes de instituições públicas e particulares. Esse é o objetivo do projeto de lei que foi protocolado pelo vereador Marcelo Silva, que exige a apresentação de antecedentes criminais para qualquer candidato a uma vaga de trabalho nessas instituições. O vereador Marcelo Silva protocolou o projeto de número 221 de 2025, que determina a apresentação de antecedentes criminais para pessoas que passam por processo seletivo para ingressar no serviço público ou em entidades particulares que atuem com crianças e adolescentes. A ideia é evitar que pessoas que tenham sido condenadas ou em que a condenação não tenha transitado em julgado não sejam efetivadas. Nosso mandato, eu sempre digo, ele é construído com a ideia das pessoas, né? Então essa foi mais uma demanda vinda aqui para o nosso gabinete e nós achamos assim super interessante, né? Porque não aplicarmos aqui na cidade de Campinas, né? Quando você lidar com criança, adolescente, né? Você tem que ser uma pessoa mais idônea, reta possível. Então por que não exigir, né, na hora da contratação, os antecedentes criminais, né, e que isso fique divulgado aí num portal de transparência. A ideia é abranger todas as etapas de desenvolvimento do indivíduo. Desde o ensino fundamental, né, do infantil, o Fundamental 1, o Fund 2, o ensino médio e também as universidades aqui na cidade de Campinas, né. Todas as pessoas que forem aí contratadas, obviamente elas terão que ter disponibilizar os antecedentes criminais, que eu acho que é uma coisa tranquila, uma coisa natural, né? É mais um zelo com as nossas crianças. O PL 221 abarcará todas as entidades com acesso a crianças e adolescentes. A ideia é que seja tanto instituições públicas quanto instituições privadas, né? Eu até fiz uma pesquisa, já tem algumas
escolas, principalmente de educação infantil, que elas já fazem essa exigência. Então, eu acho que vai, entre aspas, vai pegar aí de forma muito tranquila, né? Para se tornar um projeto de lei, o texto agora vai ser discutido e votado em 2 sessões do plenário da Câmara Municipal de Campinas. A ideia é que o projeto passe rapidamente aqui na Câmara, a ideia foi muito bem aceita, nós tivemos um feedback aqui muito positivo para que realmente seja implementado aqui na cidade de Campinas, e eu tenho certeza aí que vai espalhar por todo o estado de São Paulo. O vereador Gustavo Peta, presidente da Comissão Especial de Estudos para avaliar a criação do Parque Estágio Mogiana aqui em Campinas, analisou o trabalho realizado neste primeiro semestre. A criação do Parque Estádio Mogiana começou a ser debatida pela Comissão Especial de Estudos, proposta pelo vereador Gustavo Peta este ano, após a tentativa do governo do estado de vender o espaço, que é tombado como patrimônio histórico desde 2019. No primeiro momento se dizia que era impossível isso, a Mogiana estava colocada em leilão público. Aliás, foi a 2 leilões, mas as 2 vezes o leilão foi deserto por conta de falta de pessoas dispostas a comprar aquele espaço. Isso se deve a uma luta nossa há muito tempo. Nós conseguimos há um tempo atrás o tombamento por conta das características históricas e arquitetônicas do local. E desde lá a gente vem ganhando força na ideia de que o governo do estado devolva à cidade de Campinas esse espaço que está abandonado há muito tempo. E o que essa comissão criada tem elaborado é a ideia de que, para além do estádio, que já é muito importante, que a gente tem um parque naquele local. E cada vez mais as cidades precisam de parques, de áreas de convivência, de lazer, de esporte, de cultura. Formada também pelos vereadores Nick Schneider, Wagner Romão, Luiz Iabic e Permínio Monteiro, a comissão realizou 2 encontros no primeiro semestre e contou com a participação de representantes do futebol amador e da CUFA, a Central Única das Favelas, que realiza a etapa municipal da Taça das Favelas. Para o segundo semestre, a comissão deve estabelecer diálogos com o poder público municipal e estadual, como explica Peta. O nosso principal objetivo é conversar com o governo do estado, conversar com a prefeitura e também com o governo federal, para tentar criar uma parceria para a revitalização daquele espaço. Uma outra possibilidade de financiamento é até a contrapartida de um empreendimento grande que está sendo feito no entorno. Ou então a utilização do potencial construtivo da área que é tombada para a revitalização do espaço. Então, há muitas possibilidades de financiamento e a gente está procurando também criar desenhos para apresentar para a Prefeitura e o Governo do Estado não só a ideia, mas também caminhos para que a ideia se torne uma realidade. Para o presidente da ACEE, o trabalho desta comissão responde aos anseios da sociedade que quer ver novamente o estádio da Mogiana sendo uma referência para o esporte e o lazer em Campinas. Tem apoio hoje das ligas de futebol amador, da Central Única das Favelas, de artistas, de movimentos culturais, vereadores na casa apoiam quase que na totalidade. E mais recentemente, fruto desse trabalho e também de outros apoios, o governo do estado pela primeira vez admitiu a hipótese de não vender mais a área e de fazer uma parceria com a prefeitura para devolver a área à população. Então nós estamos muito otimistas, a comissão continua até setembro do ano que vem e a gente pretende no final desse processo sair com uma resposta buscando o apoio do prefeito e do governo do estado para a gente chegar a uma saída para aquela área, que é uma área muito importante para a cidade. A Câmara Municipal de Campinas tem uma frente parlamentar em apoio à emenda constitucional em defesa da redução da jornada 6x1. Nós fizemos um balanço dos trabalhos desta frente, que é presidida pela vereadora Fernanda Souto. As frentes parlamentares são associações suprapartidárias compostas por agentes do Poder Legislativo, como vereadores, deputados e senadores, com o objetivo de discutir e aprimorar as legislações e políticas públicas sobre temas relevantes para a sociedade. A Câmara de Campinas possui uma frente parlamentar para estudar a redução da jornada 6x1
para os trabalhadores. A presidente vereadora Fernanda Souto fez um balanço dos trabalhos do primeiro semestre. A questão da redução da jornada de trabalho ela é uma pauta histórica dos trabalhadores brasileiros. A gente está vivendo uma degradação do mundo do trabalho, a atual jornada máxima de 44 horas, sem a garantia de pelo menos 2 dias de descanso, é uma jornada desumana. Os trabalhadores não têm tempo para ficar com a sua família, tempo para lazer, para cultura, para estudar. E, infelizmente, com a perda progressiva de mais direitos trabalhistas, especialmente pela reforma trabalhista no governo do Michel Temer, a gente teve, então, essa ampliação da sobrecarga sobre os trabalhadores, a piora das condições de trabalho. Mesmo sendo pauta frequente nas disputas de classe, de tempos em tempos, a redução da jornada volta para o centro dos debates. Nós vimos no último ano a discussão da redução da jornada de trabalho voltar a tomar grandes proporções no país, inclusive com grandes mobilizações, e a deputada federal Érica Hilton é autora de uma PEC pela redução da jornada de trabalho com garantia de pelo menos 2 dias de descanso, e essa PEC foi protocolada na Câmara Federal e nós criamos a Frente Parlamentar pelo fim da escala 6x1 justamente porque essa mobilização, o poder público precisa estar perto dessa mobilização. As próximas ações da Frente Parlamentar já estão direcionadas para o próximo semestre. A gente conseguiu trazer mais visibilidade para esse debate, envolver a sociedade e os movimentos sociais na organização de atividades em defesa do fim da escala 6x1. Inclusive agora nós estamos organizando o plebiscito popular que vai pautar justamente entre as questões o fim da escala 6x1, a defesa do fim da escala 6x1, a taxação das grandes fortunas, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que são pautas importantes que o presidente Lula vem defendendo. E a nossa frente ela está em conjunto com os movimentos na organização desse plebiscito também, no apoio à organização desse plebiscito. A força da Frente Parlamentar Municipal é uma ferramenta política de alinhamento com as discussões e ações, tanto estaduais como federais. Diversos deputados do Centrão e da extrema-direita foram contra a assinatura dessa PEC, não assinaram e agora estão impedindo que ela tramite. Então, o papel da frente também é ampliar a mobilização para pressionar a tramitação da PEC e para que os trabalhadores tenham de fato esse direito garantido da redução da jornada para 36 horas semanais, com pelo menos 2 dias de descanso na semana. 12:00 mais 32 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Vamos fazer o seguinte: rápido intervalo, primeiro e último aqui no Jornal Câmara Notícia. E na volta tem entrevista ao vivo. Nós vamos repercutir uma nova lei que foi sancionada, uma lei federal, foi sancionada no início deste mês de julho para poder endurecer a punição para crimes sexuais contra as mulheres. Nós vamos entrevistar um advogado especialista neste assunto. Se você quiser participar, enviar a sua opinião, a sua pergunta, 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Pode enviar o seu questionamento, a sua opinião, que eu repasso para o nosso especialista. Rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo. Meio-dia mais 36 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, estamos ao vivo e olha só, no início deste mês, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou a lei número 15.160 de 2025, que altera o Código Penal para restringir benefícios processuais e ampliar o prazo de punição de crimes sexuais cometidos contra mulheres. Dizem que no Brasil temos muitas leis e o que é preciso é cumpri-las, existir uma fiscalização. Essas alterações, será que vão conseguir diminuir os crimes contra as mulheres?
Bom, para discutir esta norma e a situação atual, eu converso agora com o Gabriel Fonseca, ele que é advogado criminalista, integrante do escritório Celso Cândido de Souza Advogados. Gabriel, primeiramente, muito obrigado, viu, pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar do nosso telejornal aqui do Câmara Notícia. Primeiro, para contextualizar para quem está nos assistindo, o que fala essa nova norma, quais foram as alterações. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Gabriel, muito boa tarde. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente tratando dessa novidade da lei e que fala de um assunto de extrema importância, que é algo que reforça o direito da mulher e reforça também a punição com quem comete crimes contra a mulher. Primeiro, um cenário de contextualização. A Lei 15.160, ela entrou em vigor agora no dia 4 de julho, e ela teve uma pequena alteração, só que essa pequena alteração traz um grande impacto. Qual foi a alteração? O Código Penal, por si só, ele fala que quem tem menos de 21 anos e comete um crime abaixo dessa idade, ou aquela pessoa que, quando recebe uma sentença condenatória, tem mais de 70 anos, o Código Penal fala que, de maneira geral, essas pessoas elas têm direito à metade da prescrição. Ou seja, quando a gente calcula um prazo prescricional, essas pessoas elas vão ser consideradas pela metade da prescrição delas. Fica mais fácil de conseguir esse instituto da prescrição, que beneficia o réu. O que é a prescrição? A prescrição fala que o Estado tem um certo tempo para julgar alguém. E quando passa esse tempo, e passou o prazo prescricional, essa pessoa ela não pode mais ser punida pelo Estado. Isso é prescrição. E essa alteração da lei, ela tirou esse benefício que essas pessoas acusadas tinham. Mas de maneira geral? Não. Essa lei alterou apenas crimes que são cometidos contra a mulher de cunho sexual. Estupro de vulnerável, importunação sexual, todos esses crimes de cunho sexual foram tirados essa regra da redução da prescrição. Além dessa questão da prescrição, tem também uma questão de atenuante da pena nas mesmas circunstâncias. A pessoa menor de 21 ou maior de 70 não tem mais direito a atenuantes em casos de crimes sexuais contra a mulher. Você acho que até respondeu um pouco, mas eu quero agradecer. O Marcos enviou para a gente aqui um WhatsApp através do 978293776 e ele pergunta, Gabriel, exatamente isso. O que são crimes sexuais? Na sua resposta você falou um pouco sobre isso e ele até complementa, né? É só estupro. Então, para quem está nos acompanhando, o que é considerado crime sexual para entrar nesta lei? Não é só o estupro. E muitas vezes as pessoas nem sabem o que é o estupro. Elas acham que o ato de estuprar alguém é unicamente ter ali uma conjunção carnal com aquela pessoa. Não é. Um toque, um beijo, uma situação, dependendo do contexto, já é considerado estupro, desde que a outra pessoa não tenha consentimento. Ou a pessoa não tenha capacidade mental de afirmar se quer ou não, e a pessoa tem alguma questão sexual com ela. Ou aí seria o estupro de vulnerável, que também enquadra quando a pessoa é menor de 14 anos em qualquer situação. O estupro, como dito, não é só a questão da conjunção carnal, mas pode ser ali relevante em relação a toques, beijos, carícias indevidas. Além do estupro, temos a questão da importunação sexual, que nós tivemos aí um aumento recentemente, principalmente em situações de transporte público, situações ali vexatórias, em que nós já tivemos notícias que homens se masturbam na frente de mulheres, enfim, todo esse tipo de situação representam esses crimes sexuais. É importante aqui ressaltar. O estupro não é só a conjunção carnal e várias situações podem ser consideradas como estupro também. Ótimo. Então, para quem está nos acompanhando, a pessoa está num bar, está em algum estabelecimento, fez esse contato. A partir do momento que essa mulher ela fala o não, qualquer ato deste rapaz com toque, com beijo ou mesmo com palavras é considerado uma importunação sexual e pode se enquadrar
nesta nova lei que alterou o Código Penal? Pode se enquadrar nessa nova lei que alterou o Código Penal, mas a gente sempre analisa o contexto nessas situações criminais. A depender do toque, a depender da forma com que o homem chegou até essa mulher no bar mesmo, como você disse, além da importunação sexual, esse crime pode ser de estupro. Okay. Se ele deu um beijo contra a vontade dela, se ele fez alguma carícia em partes sexuais dela, até por cima da roupa, isso pode ser considerado um estupro. Uhum. Ô Gabriel, a gente pode dizer então que essa nova legislação, ela representa um avanço relevante neste enfrentamento à violência de gênero? Você encara que a partir do momento que essa lei ela já está em vigor, nós devemos ter, não sei se uma queda significativa, mas que algo significativo que possa mudar pelo menos dentro da sociedade? Então, a intenção da lei é exatamente essa, fazer com que as pessoas tenham consciência de que essas situações são mais graves e assim evitar que novos acontecimentos ocorram. Entretanto, a gente sabe que a população dificilmente tem um ensino acerca dessas atualizações da lei. E aí está a grande importância do jornal de estar levando isso para todo mundo, para que as pessoas se conscientizem. Quando a pessoa tem essa conscientização de que a lei ela é mais rigorosa, ela vai ficar mais receosa para cometer algum tipo de crime. Esse é o grande objetivo. Agora, na prática, a gente não sabe se isso vai efetivamente funcionar. Muito pelo desconhecimento das pessoas e, geralmente, a pessoa que comete um crime sexual contra a mulher, muitas vezes ela tem alguma doença psicológica por trás dela. Então, assim, muitas vezes ela permite com que o próprio instinto dela sobressaia com o que é certo. Então, essa questão de iremos reduzir o número de vítimas de crime sexual, em tese sim, na teoria sim, porque a lei está punindo mais e quando pune mais o agressor fica mais receoso em cometer. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que quem realmente comete esse tipo de crime contra a mulher, geralmente é doente mental. Então, essas pessoas, para ter uma conscientização, para ter um conhecimento sobre o que pode acontecer ou não, e até ver se essas pessoas têm um tratamento adequado, na prática a gente tem essa dificuldade para saber se vai ser efetivo ou não. Mas está sim, de maneira positiva, em benefício da mulher, está sim sendo punido com mais rigor, e à medida que essa lei for entrando a conhecimento da população, eu acredito que esses agressores sexuais de mulheres terão mais consciência e ficarão mais receosos, pensarão duas vezes antes de cometer qualquer tipo de crime. Mesmo nesses casos, quando você disse, né, que geralmente a pessoa tem alguma doença mental, ela se enquadra nesta nova lei que alterou o Código Penal? Se enquadra nessa nova lei. A doença mental, ela é um tipo de situação que pode mudar a pena da pessoa. Por exemplo, a gente não pode simplesmente aqui, quando eu como advogado vou fazer a defesa de alguém, eu não posso simplesmente jogar um laudo e atestar que aquela pessoa cometeu um crime porque ela estava doente mentalmente. Não, isso não acontece. Se isso realmente for comprovado, a pena que essa pessoa vai ter é um tratamento ambulatorial. Não significa que ela não vai ter uma pena. Não é porque a pessoa tem uma doença mental que ela pode cometer o que ela quiser. Até por isso existem tratamentos, existem situações da sociedade que adequam a realidade daquela pessoa para como deve ocorrer. Agora, cometer um crime sexual e tem alguma questão de doença psicológica, é um narcisista que geralmente tem o perfil de narcisista, que muitas vezes também comete crimes de violência doméstica, esse tipo de comportamento psicológico, ele não muda em nada no cenário penal. Essa pessoa vai responder da mesma maneira. E só um transtorno de narcisismo ou de bipolaridade não é o suficiente para evitar que essa pessoa vá para uma cadeia. Ótimo. Da mesma forma, ela vai responder pela pena. Ótimo. Ainda sobre essas mudanças, né? Hoje, o que acontece em alguns casos são uma substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de progressão de regime em prazos mais curtos, ô Gabriel?
Na verdade, a depender do crime, quando o crime tem ali uma pena de menos de 4 anos, é possível que o juiz, ao invés de punir com a pena privativa de liberdade, substitua essa pena por uma pena restritiva de direitos, que é, em tese, pagar uma multa, em tese, fazer uma doação para algum instituto de caridade, em tese, fazer ali um serviço, prestar um serviço comunitário. É possível essa substituição. Qual que é a grande pegada dessa nova lei que vai dificultar com que isso aconteça? Com a retirada dessa atenuante da pena, em que esses crimes ficariam com a pena mais baixa, se for cometido por menor de 21 ou por maior de pessoa de 70 anos, dificilmente esse tipo de crime vai ficar abaixo de 4 anos. Tá. Então, não ficando abaixo de 4 anos, o juiz não pode substituir a pena dele. O crime que é cometido e que tem uma sentença ali, uma aplicabilidade que fica acima de 4 anos, aquela pessoa tem que, no mínimo, começar a cumprir sob o regime semiaberto. E o regime semiaberto, o que diz a lei? Ela é livre para trabalhar durante o dia, mas à noite, ali no período de 8 horas da manhã até 6 da manhã, ela deve ficar fechada, ou em prisão domiciliar, ou num estabelecimento penal. Então, essa rigidez aumenta e modifica hoje. Dificilmente alguém que comete um crime sexual, que poderia ser beneficiado com essa atenuante, que reduziria a pena dela, não vai ter essa aplicação hoje. Então, dificilmente ela vai ficar ali no regime aberto e vai poder substituir a pena dela mais. A lei não alterou essa substituição da pena, ela não vetou isso. Ela apenas vetou essa atenuante que vai fazer com que essas pessoas dificilmente tenham pena menor que 4 anos. Ótimo. Você que está nos acompanhando, preste muita atenção, porque olha só a nossa realidade. Dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foi divulgado em julho do ano passado, mostraram que o país atingiu um recorde lamentável de casos de estupros e estupros de vulneráveis ao longo de 2023. Foram 83.988 casos registrados, em 1 a cada 6 minutos, um aumento de 6,5% em relação a 2022, e as mulheres são a maioria das vítimas. Gabriel, são dados alarmantes, preocupantes. A lei vai neste caminho de tentar punir para a gente diminuir esses casos, porque é um recorde que é assustador no nosso país, 1 caso a cada 6 minutos. Exatamente, é assustador, e a gente precisa conscientizar a população de que a mulher realmente, pelo menos fisicamente falando, ela é uma figura mais frágil quando comparada ao homem. E por isso a lei tenta fazer essa adequação, para que ela se sinta mais protegida e para que essas pessoas que cometem esse tipo de crime sejam mais punidas. A mulher precisa ter segurança de transitar na rua, de fazer suas tarefas, seus afazeres, de maneira que ela se sinta segura mesmo. Então, a gente vê a lei se adequando, eu acredito que não só nesse sentido, mas nos próximos anos a lei vai continuar adequando, vai continuar ficando mais rigorosa, sempre protegendo aquelas pessoas que são mais frágeis dentro do contexto social. É o papel do legislador, e agora trabalhar para que juízes, promotores e advogados se adequem a essa nova realidade da lei e passem a aplicar isso nos cenários práticos que nós temos aqui no nosso Brasil. Ô Gabriel, o que significa a idade do agressor não ser mais um fator determinante? E eu já emendo uma segunda pergunta. Eu estava estudando sobre este assunto, e aí eu vi um artigo publicado por 2 advogados. E aí eles falaram que, por outro lado, a Constituição ela atribui plena imputabilidade penal a partir dos 18 anos, e sobre essa base constitucional para manter essa atenuação da pena para adultos que são plenamente responsáveis pelos seus atos. É constitucional? Isso em algum momento pode chegar no judiciário e ter algum outro entendimento? Então, juntando, o que significa a idade do agressor não ser mais um fator determinante, e essa questão, se em algum momento vai bater com a nossa Constituição? A idade do agressor não ser um fator determinante é justamente isso.
que antes tinha a questão da prescrição pela metade para menores de 21 e maiores de 70, e também tinha a questão da aplicação da atenuante que diminui a pena para as mesmas pessoas, menores de 21 e acima de 70. Então isso, para crimes sexuais contra a mulher, não conta mais. Passou a ser descaracterizado nessas situações. Sobre a questão da maioridade penal e essa questão dos 21 anos, eu concordo, eu entendo que essa atenuante para menores de 21 anos não deveria existir, até porque passou de 18 anos, a pessoa já é considerada uma adulta e ela responde plenamente pelos seus direitos. O que o código, o que o legislador quis trazer com essa diferença dos 18 ao 21? O legislador entende que quando a pessoa começa a se formar ali com adulto, ele ainda está nos caminhos da sua formação como um cidadão, como um profissional, como uma pessoa que vai exercer sua vida em sociedade. Então ele tentou dar ali uma amenizada nessa idade dos 18 ao 21, onde a pessoa ainda não tem, em tese, sua convicção social plenamente concreta. Eu, particularmente, não concordo muito com essa ideia. Eu vou dar ideia de que fez 18 anos, a pessoa já é um adulto e ela deve responder plenamente por todos os seus atos. Eu entendo que para nenhum tipo de crime deveria ter uma situação de contar prescrição pela metade para menores de 21, de atenuar a pena para menores de 21. Eu entendo que a partir dos 18, às vezes até os 70, essa questão da pessoa ser maior que 70 já entra para um cunho humanitário. Então, assim, a prisão, por ser muito rígida, por ser um local que não tem boas acomodações, vamos colocar assim, entra num cunho humanitário para que as pessoas maiores de 70 não sintam tão debilitadas fisicamente. Mas aí é outro assunto. Tá. Agora, eu entendo que essa discussão dos 18 ao 21 é uma questão assim, que gera uma discussão constitucional e que provavelmente nós veremos aí uma boa discussão entre pessoas que são a favor e pessoas que são contra, logo chegando ao STF. Correto. Gabriel, chegou um WhatsApp aqui para a gente, a pessoa ela não se identificou, e tudo bem, tem o seu direito, e ela diz, o projeto é importante, mas o que resolve mesmo é a castração química. Não sei se você quer comentar, Gabriel, mas este é um outro projeto que também tramita no Congresso, né? Eu comento sem problema nenhum. Nós entendemos que a castração química já é uma punição muito maior do que as que nós temos hoje presente. Tramita no Congresso, vamos ver como vai ser a aprovação, vamos ver como é que vai ser o trâmite disso. Mas eu entendo que o Brasil ele sempre adotou uma postura que não é muito a favor dessas penas muito severas. E aí nós equiparamos até a prisão perpétua, a tratamentos até prisão, a pena de morte. O Brasil nunca foi muito adepto a esse tipo de pena. Nós sabemos que o cenário social e político do nosso país vem tomando um rumo diferente, vem se adaptando à realidade da democracia, do que às vezes a maioria quer. Não podemos afirmar aqui se teremos realmente esse tipo de punição no nosso país. Com o cenário atual, eu vejo que não teremos, pelo menos por hora, essa adequação da castração química. Agora, existe sim uma evolução no debate para aquelas pessoas que já cometeram crime de estupro de maneira reiterada. Esse tipo de discussão eu vejo que tem um avanço significativo, tanto no Congresso quanto no Senado, e pode ser que nos próximos anos nós tenhamos uma pena nesse sentido, para esses predadores sexuais que já cometeram crime anteriormente, que passam a cometer de novo, e essa pode ser, às vezes, uma medida para cessar finalmente com esse tipo de conduta. Correto. Ô Gabriel, e qual que é o cenário atual? Existe, de fato, uma impunidade ou às vezes é mais a sensação que a sociedade tem que essa impunidade existe? Por que que nós temos esta nova lei que fez essa alteração para tornar isso um pouco mais rígido, agravar essa punição? É para tentar diminuir a impunidade ou ela não existe tanto, mas fica na sociedade esse sentimento que às vezes a pessoa comete um crime sexual e nada acontece com ela? Eu acho que a impunidade ela não existe tanto. Por quê? Quando o caso chega até um juiz, até um promotor, eles realmente fazem com que o processo penal ele tenha o devido trâmite e que aquela pessoa que cometeu o crime ela pague pelo que ela fez.
Agora, a gente sabe que crimes sexuais geram um dano psicológico na vítima de maneira assim incalculável. Então, ela geralmente leva esse trauma para a vida toda. Por isso que essa pena é agravada, que esse tipo de crime tem sido de maneira até social visto com olhos ruins e tem sido mudado pelo legislador. Outra coisa que tem que ser comentado é que realmente o que falta no Brasil é estrutura. Estrutura no poder público relacionado a polícias, maior número de servidores, estrutura no poder judiciário para maior número de juízes, promotores, porque geralmente a vítima, quando ela leva um caso à polícia, ela vê aquele caso dela demorar para ser julgado, demorar para ter um resultado efetivo e se acha ali, sente uma sensação de impunidade. Então não é o próprio servidor, não é o próprio juiz que não fez nada, não. É a falta de número de efetivos necessários para atender toda a demanda que nós temos hoje. Como você mesmo disse, em torno de um estupro a cada 6 minutos. É um número muito alto. Então eu entendo que o que realmente falta é maior número de servidor, tanto na polícia quanto no judiciário, para que cada vez menos aconteça esse tipo de crime. Ótimo, e esse entendimento ele é importante, né, sobre a realidade que nós temos. Ô Gabriel, essa nova lei, a 15.160, ela fala sobre fim da redução do prazo prescricional. O que é essa mudança? O prazo prescricional, ele calcula ali um tempo para cada crime. Cada crime tem um prazo prescricional. Prazo prescricional nada mais é que o tempo que o Estado tem para punir alguém. Por exemplo, se alguém comete um crime de assédio sexual, o Estado não pode levar ali 50, 60 anos para julgar aquela pessoa. Então, foi estabelecido um prazo prescricional que delimita que, nesse caso, por exemplo, o Estado tem ali 10 anos para julgar uma pessoa. E o que essa lei mudou? Ela falava que pessoas maiores de 70 e menores de 21, para um crime que prescreveria em 10 anos, ele passaria a prescrever em 5. Então a lei pegou e falou, não, peraí, nesses casos ela não vai mais prescrever pela metade, ela vai prescrever no período integral ali que ela deve. Então muitas pessoas ali eram absolvidas ou tinham um processo encerrado por conta do prazo prescricional que contava-se pela metade. Hoje nós não temos mais isso e essas pessoas que cometem um crime sexual, que respondem por um crime sexual, o lapso temporal da prescrição vai ser como de todos os outros crimes. Geralmente, por um crime de importunação sexual, o lapso é de 8 anos. Geralmente, por um crime de estupro, o lapso temporal é de 20 anos para o Estado julgar. Então, aqui significa o seguinte, realmente não é um tempo pequeno que o Estado tem. São 10 anos, são 20 anos, é um tempo grande. Mas aí entra o mesmo problema que eu falei antes. Pela falta de servidores, pelo baixo número de juízes, de promotores e pela alta demanda da nossa sociedade, às vezes eles se veem ali trabalhando e mesmo assim o serviço rendendo pouco, porque tem pouco efetivo. Então, esse é a grande questão do Brasil. Para atuar, para a gente melhorar esse sentimento de impunidade, a gente tem que melhorar principalmente o nosso efetivo de servidores. Tá. Ô Gabriel, nós estamos falando aqui sobre essa possibilidade, né, de endurecer punição para crimes sexuais contra mulheres. Portanto, é um tema delicado, né? Quem já passou por essa situação ou quem está passando sabe que é doloroso, que causa medo, vergonha. Em alguns casos existe até a dependência financeira, que é muito complicado dessa pessoa que é o agressor e muitas vezes mora na mesma residência. Dá este tempo a mais para essa mulher, e isso pode ser meses, para poder fazer essa denúncia, é fundamental? É fundamental e ajuda muito. A mulher, ela se sente ali refém muitas vezes, e isso tem muitas situações de matrimônio, de que alguém é companheiro, ela se sente refém muitas vezes, como você disse, seja emocionalmente, seja por questões financeiras, principalmente. Então ali ela pensa se vai fazer mesmo ou não, ela dá aquele tempo acreditando que vai ter mudanças no relacionamento, e quando ela dá esse tempo, passou ali 1 ano, já passou o fato, ela acaba perdoando, ela às vezes separa, mas não fez a denúncia, e essa demora, ela dificulta para o investigador, ela dificulta para que haja punição daquele agressor. Então a mulher às vezes até ela entender como funciona o processo, o procedimento,
de fazer a denúncia, de registrar a queixa na polícia, de citar como foi. Às vezes ela prefere não passar por essa dor que é de denunciar, porque sim, realmente é muito difícil para a mulher fazer denúncia. Ela prefere acreditar que vai mudar e tentar resolver por ela mesma. Resolver ali, às vezes, achando que ela vai superar aquilo que passou. E entendendo também que é doloroso passar ali por um processo que vai durar mais alguns anos. Mas realmente esse período ele ajuda a mulher a amadurecer a ideia de denunciar, e é bom sempre deixar claro, todo ato cometido, mesmo que seja por um marido, seja por alguém que você tem um apreço, uma consideração muito grande, toda responsabilização ela tem que existir. A pessoa que cometeu o crime ela não pode passar impune. Então a denúncia que a mulher faz, e o quanto antes, é de extrema importância para que não só a vida dela mude, mas que ela também, de maneira inconsciente, ajude outras pessoas que também estão sendo vítimas do que ela já foi um dia. Então, a denúncia é de extrema importância e a gente precisa conscientizar isso em relação às mulheres no nosso país. Tá. Ô Gabriel, a partir de agora, como que o senhor enxerga essa adequação no Poder Judiciário? Porque numa resposta anterior você disse, olha, entre 18 e 21 anos nós teremos uma discussão, pode ser que vá até para o STF. Para quem está nos acompanhando e conseguir entender, cabe interpretação aos juízes, aos promotores? Isso vai levar um tempo, porque é uma lei que foi sancionada agora no início de julho. Existe uma capacitação destes profissionais? Existe. Toda lei que é adequada, toda lei que é implementada no sistema jurídico brasileiro, os nossos profissionais, os nossos servidores, eles têm curso de capacitação, tanto pela magistratura quanto pelo Ministério Público. Eles estão sempre em atualização. Isso é necessário porque eles que fazem com que isso aconteça na prática. Agora, eu entendo que esse assunto da menoridade, e quando a gente pega essa idade aí entre 18 e 21, é algo muito objetivo. A lei ela é objetiva dessa forma, falando que menores de 21 têm o direito à metade do prazo prescricional. Isso é uma questão objetiva. Nisso especificamente não cabe debate por conta do promotor ou do juiz. Agora, se o promotor está numa situação que ele entende ser inconstitucional relacionado a isso, cabe a ele levar essa situação ao STF, ao STJ e, dentro dessa situação, colocar os seus argumentos para fazer com que o judiciário readeque essa lei. E aí é o papel do STF, readequar esse prazo. Então, eu vejo como uma questão muito objetiva, que dificilmente vai ser modificada pelo judiciário. O ideal seria termos essa readequação pelo próprio legislativo. Ele ali colocando um fim, realmente tirando essa menoridade de 21 e deixando ali todo mundo que é maior de 18 não ter nenhum tipo de redução no prazo prescricional ou atenuante na pena, ou até mesmo por essa provocação de algum promotor, de algum advogado que queira levar uma situação, considerando o seu contexto, do seu caso, até o STF. Mas, como eu disse, eu entendo que dificilmente isso será mudado pelo judiciário porque é uma questão muito objetiva. Provavelmente, mudanças políticas que nós temos no Brasil, talvez se tivermos uma mudança no cenário político no próximo ano, pode ser que o legislativo tenha mais força para mudar esse tipo de situação. Gabriel, as últimas duas perguntas, que eu sei que eu já estourei o tempo que foi combinado com o senhor, então peço até desculpas já. A primeira, mais uma pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp, no 978293776, da Amanda. Ela pergunta sobre esta lei, ela fala que é específica para mulher, mas ela cita um exemplo. Se uma pessoa acima dos 70 anos cometer um crime sexual contra uma criança, não entra nessa lei. Essa lei ela é específica de mulher? Essa lei é específica para a situação de mulheres. Essa mudança aí que tivemos trata só de mulheres. Ela alterou o Código Penal. Isso é bem importante deixar claro. Não teve alteração na Lei Maria da Penha, teve alteração no Código Penal. Então ela é específica para mulheres. Em relação a crianças, não foi alterado. E esse é um ponto importante porque eu entendo também que deveria ser alterado. Porque crianças são pessoas hipossuficientes, não têm a mesma estrutura mental, física que um adulto, e eu entendo que elas também deveriam se enquadrar nessa lei. Mas foi uma alteração que nós tivemos agora no começo desse mês.
possivelmente, com a medida do tempo, também logo teremos algum tipo de alteração, tanto no Código Penal, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu entendo que enquadra-se ali na mesma situação de hipervulnerável que a mulher. Ótimo. Para a gente poder encerrar, lei sancionada agora no início de julho, mas eu ouvi muito pouco sobre ela na mídia, em redes sociais, na sociedade em geral. Esse é um problema. Como melhorar essa comunicação? É por parte de governo federal, governo do estado, governo municipal? Como é que a gente divulga mais essa punição mais severa? Esse é um problema e eu entendo que não só a parte pública, o poder público tem esse dever de divulgar mais essas mudanças e até para conscientizar a população e evitar com que esses crimes aconteçam, mas também o poder privado. Eu acho que o dever de evolução da sociedade é de todo mundo. Então, empresas que possuem muitas mulheres ali no seu efetivo deveriam dar uma palestra, chamar alguém para que fosse dada uma palestra para conscientização dessas mulheres. Pessoas que têm uma grande influência com mulheres, às vezes em relação ao trabalho, às vezes em relação até ao a sua função ali na sociedade, elas deveriam ter algum tipo de programa para conscientizar mais toda a população com foco nas mulheres, ensinando como fazer uma denúncia, qual que é o caminho, quando você está numa situação dessa, como ajudar alguém que é próximo. E o poder público, fundamentalmente. Eu confesso também que eu não vi muito ser falado sobre essa lei e acho que deveria ter um incentivo do governo federal, do governo de todos os estados, para conscientizar a população. Quanto mais informação, melhor para todos. As pessoas vão ter ciência de que, se cometer um crime nesse sentido, terão uma punição mais grave, e também as mulheres terão consciência de que deve ser denunciado, como denunciar, para quem denunciar, e como funciona todo o processo para ela se organizar, saber ali na sua vida como vai ser os próximos 1, 2 anos de caminho, de trâmite desse processo. Gabriel Fonseca, advogado criminalista, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que as informações que foram ditas aqui de grande valia, de credibilidade para quem está nos acompanhando. Eu já faço um novo convite para o senhor retornar até o nosso telejornal para falar sobre este assunto, que seja num cenário muito melhor, mas também sobre outros, e fica aberto aí para suas considerações finais. Com certeza, o convite já está aceito desde já. É sempre muito importante nós tratarmos desse tipo de assunto, dessas mudanças na lei e também de como funciona para que a população tenha conscientização. Eu entendo que a educação é o primeiro passo para todos evoluirmos, para diminuirmos a criminalidade e vivermos em harmonia em sociedade. Muito obrigado pelo espaço e estou sempre à disposição. É o desejo de todos nós. Nós aqui agradecemos a participação do Gabriel ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia nesta quarta-feira. E a gente segue aqui com o Câmara Notícia porque, olha só, o transporte de produtos químicos é uma coisa que a gente costuma reparar quando ocorre algum acidente de derramamento nos corpos d'água ou nas rodovias. Mas todos os dias, gases, líquidos e materiais perigosos são transportados via navios e também caminhões, seguindo a vários procedimentos de segurança. O nosso quadro de hoje vai abordar este tema com a participação de um advogado especialista em meio ambiente. A partir de agora, é o Giro Ambiental na sua tela. No Giro Ambiental de hoje, vamos falar de um procedimento super importante para a nossa sociedade e de extremo impacto ambiental, que é o transporte de produtos químicos. Em maio deste ano, 2.000 litros de corantes foram derramados em um rio da cidade de Jundiaí, colorindo patos, peixes e até capivaras. Quem vai explicar para a gente como é mais seguro do que a gente imagina, embora arriscado, é o Vinícius Laender, que é advogado ambiental. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Olá, Alexandre, eu que agradeço e fico à disposição para a gente conversar sobre o tema.
Doutor Vinícius, a gente fica com essa sensação de que é uma coisa muito perigosa e o estrago é muito visível quando acontece um acidente desses, né? Mas eu queria que você falasse para a gente, existe muita coisa por trás, muitas normas, procedimentos, métodos, treinamentos para que isso não aconteça de fato, né? Exato, você comentou muito bem, Alexandre, e é importante que a gente divida esse assunto com quem nos assiste pela TV Câmara. Houve um acidente, né, recentemente ocorrido em Jundiaí. O acidente impactou o meio ambiente sob diversas formas, a fauna, a flora, aos recursos hídricos e ao ecossistema de uma forma geral. A legislação, ela é muito firme e ela estabelece uma série de obrigações para as empresas, tanto aqueles que tomam o serviço de transporte, como as transportadoras que efetivam, realizam aquele serviço. E é muito importante, fundamental, que para que se evite a responsabilidade ambiental sob diversas formas, que tanto o tomador do serviço quanto a transportadora estejam em compliance, estejam atentas à regulação e à norma, à legislação, para que o transporte aconteça da forma estabelecida nas normas, a fim de que não se ocorram impactos e muito menos danos ambientais. Então, eu entendo que é uma responsabilidade compartilhada, é isso? E eu queria saber também se o Brasil tem regras próprias ou existem para esses produtos regras que são internacionais, já que esses produtos, eles permeiam, né, todos os setores da economia de todo o mundo, né? Existe, do ponto de vista internacional, uma orientação, uma regra da ONU que classifica em diversas classes os resíduos, os produtos perigosos, né? E a gente pode entender, Alexandre, como produto perigoso que está sendo transportado, aquele que tem um risco de inflamabilidade, risco de explosão, e, de modo geral, aquele que pode causar algum risco, tanto ao meio ambiente, mas também à saúde e à segurança das pessoas, né? E o Brasil recepcionou toda essa normativa da Organização das Nações Unidas. Então, o que está escrito lá vale aqui para nós. Portanto, tanto aquele tomador do serviço de transporte como o transportador, como eu comentei há pouco, precisa estar atento às regras, porque caso aconteça algum episódio, como o que nós noticiamos aqui em Jundiaí, assim como tantos outros, né, poderá ocorrer uma das formas de responsabilização jurídica ambiental. E a gente tem, nessa área, a tríplice responsabilidade. Poderá haver uma responsabilização sob o aspecto penal, administrativo e judicial, que é a chamada responsabilidade civil. E aí, com essa responsabilidade civil, penal, consegue-se, então, acionar os protocolos para remediação, que é o que a gente pretende evitar com o transporte seguro, né? Eu queria saber se o transporte de materiais perigosos acontece só por vias terrestres, se ele acontece também via navios, né, naval e também aéreo. Acontece sobre diversos modais, Alexandre. Há situações em que o Brasil, por uma necessidade de mercado, precisa importar determinado produto. Então, é muito comum que a gente receba aqui amônia, por exemplo, produzida em algum país do exterior, né, em algum lugar do exterior. Então, a gente tem aí caracterizado o transporte marítimo, naval. No mercado aéreo isso pode acontecer, mas é menor, dado o risco muito alto de explosão e inflamabilidade de um determinado produto. Então, o principal modal, quando a gente fala de produto perigoso, é o transporte rodoviário, né? E aí, vale a pena a gente acrescentar que, diante de toda essa normativa, essa regulação que nós temos hoje no país, entender a diferença entre cada uma dessas modalidades de responsabilidade. Quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente fala que tanto o tomador do serviço, aquele que contrata o transporte, como aquele que o executa, que é o transportador em si, em caso de impacto ou dano ambiental, ele responde objetivamente, ou seja,
não se avalia do ponto de vista jurídico se ele agiu com dolo ou com culpa naquele episódio. Então, não são verificados aspectos como imperícia, negligência ou imprudência. Houve o dano, ele participou daquele acontecimento, né, diante do demonstrado o nexo de causalidade, que é o vínculo entre a ação e o resultado, ele pode ser responsabilizado sim. Diferentemente dessa ótica da responsabilidade civil, em que é objetivo, o risco é integral na responsabilização, a gente tem a responsabilidade administrativa, que é a responsabilidade provocada, né, gerada por meio de uma autuação por parte de algum órgão estatal. Então pode ser tanto pela NTT, quando a gente fala de transporte rodoviário, que é o regulador da área, né, como também, por exemplo, pela CETESB, que é o órgão ambiental responsável no estado de São Paulo por situações dessa natureza. A responsabilidade administrativa, ela é subjetiva, diferentemente da responsabilidade civil. Então, são analisados, sim, aspectos como dolo e culpa, né? E é possível também que o responsável pelo evento, quando chamado à responsabilidade, avalie situações como excludentes de responsabilidade para poder comprovar que ele não teve uma participação naquele episódio. E, por fim, há o risco também da responsabilização penal, em que também são analisados os critérios subjetivos, como dolo e culpa, para poder aferir se, do ponto de vista criminal, há responsabilização do agente. Ou seja, é tudo bem rigoroso, né? Muito mais talvez que a gente consiga imaginar. Eu queria saber se existe treinamento específico para as pessoas que fazem esse transporte, esse abastecimento. Existem normas, a gente sabe, mas eu queria saber se existem qualificação específica para essas pessoas que lidam com esses materiais. O transportador de produto controlado, de produto perigoso, ele precisa estar atento às regulações do regulador, né, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que é muito criteriosa e muito rigorosa em relação a essas obrigações. E, do ponto de vista da legislação ambiental, dado o risco, né, de impacto no ambiente, é importante que o transportador também, aquele que faz o transporte, né, daquele produto, que está conduzindo o caminhão, eventualmente, também se atente ao disposto na legislação ambiental. E mais do que isso, do ponto de vista empresarial, a grande recomendação e o grande ponto de atenção que a gente tem que ter é em relação à contratação daquele transporte. Então é importante que a empresa, ao contratar aquele transportador, verifique se ela está em dia com a documentação, se as licenças estão operacionais, se o corpo técnico, vamos dizer assim, os motoristas que vão conduzir aquele transporte, realizar aquele transporte, têm condições de habilitação para realizá-lo, tudo isso no intuito de mitigar, diminuir o risco que pode ser gerado nessa situação. Então é importante, de uma forma geral, haver uma verificação, uma análise de risco, tanto documental quanto prática em relação a esse tipo de transporte. Então, acredito que existam órgãos fiscalizadores olhando para isso, né? Mas a própria empresa, então, como sociedade civil, pode fazer também parte dessa fiscalização, evitando a contratação de pessoas e transporte em empresas desqualificadas, né? Perfeito, pode e deve, porque uma contratação bem direcionada, com regramentos claros, com cláusulas obrigacionais robustas, evitam, né, a contratação de transporte, de transportadores, que talvez por uma razão ou outra não estejam totalmente adequados para realizar aquele transporte em segurança. Então, a análise do fornecedor durante o processo de contratação é fundamental por parte das empresas tomadoras do serviço, né? Mas também essa análise durante o processo de realização desse transporte. Essa análise de risco ela é fundamental e também pode ser complementada por meio da elaboração e da fiscalização de um contrato, né, entre o tomador e o transportador. Então, um contrato bem feito e também com fiscalização durante a vigência desse contrato aumenta muito a questão do controle, as possibilidades e as alternativas de controle e de monitoramento daquele serviço.
E para finalizar então, doutor Vinícius, eu queria que você me dissesse para a gente se na sua opinião, é seguro esse tipo de transporte pela quantidade de ocorrências que existem, né, de transportes de materiais perigosos e a quantidade de acidentes que acontecem. Queria que você dissesse, é seguro? É seguro, nós temos um regramento muito claro, como eu disse, né, tanto por parte da NTT como aquele estabelecido pela legislação de uma forma geral. As transportadoras no Brasil cumprem esses requisitos, né? Então, diante do risco da atividade empresarial, é natural, infelizmente, pode acontecer um acidente ou outro, tanto por razões da própria transportadora, mas também por fato de terceiros. Mas na grande maioria dos casos, esses transportes são realizados no país inteiro, no nosso estado também, de forma absolutamente segura. E aí o grande cuidado que os atores empresariais nessa cadeia precisam ter em mente, né, é a questão do controle, né, do monitoramento dessa atividade e da observância do regramento estabelecido na legislação. Perfeito, então agradeço demais a sua participação com a gente, o esclarecimento muito interessante sobre a questão das responsabilidades compartilhadas. E eu queria saber se você gostaria de deixar um contato, um @ para quem tiver interesse de saber mais e seguir. Estamos à disposição daqueles que queiram saber, né, e acompanhar as questões de direito ambiental, de sustentabilidade, e eventualmente precisam de algum esclarecimento adicional em relação a esse tema que a gente está tratando e de outros nessa área, basta seguir as nossas redes sociais, as redes sociais do Lemos Advocacia para Negócios, o contato também disponível no nosso site, lemosadv.com.br. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, um abraço a todos. E para você que nos acompanha, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Cientistas da Embrapa Amazônia Ocidental descobriram micro-organismos em sedimentos de rios da Amazônia que demonstram potencial para combater a murcha bacteriana do tomateiro, uma enfermidade provocada pela bactéria Rastonia solanacerum. A pesquisa divulgada na revista Microorganisms indica resultados animadores para a criação de um inoculante bacteriano. Esse inoculante poderia diminuir a ocorrência da doença e elevar a taxa de sobrevivência das plantas de tomate. Liderado pelo pesquisador Gilvan Ferreira da Silva, o estudo examinou 36 bactérias isoladas dos rios Negro e Solimões. 3 dessas bactérias exibiram uma notável capacidade de impedir o desenvolvimento da Rastonia, com algumas cepas alcançando uma inibição completa de 100%. 2 macacos brasileiros estão entre os mais ameaçados do mundo. O sauim de coleira em Manaus e o guigó da caatinga na Bahia e Sergipe simbolizam a luta global dos primatas contra a perda de habitat. Essa ameaça, agravada por caça, tráfico, doenças e eventos climáticos extremos, é o foco da recente edição de Primates in Peril, lançada em 8 de maio. A publicação da Rewide, em parceria com o grupo de especialistas em primatas da UCN e a Sociedade Primatológica Internacional, serve como um alerta crucial para a conservação desses animais em todo o mundo. Sobre o guigó da caatinga, Jerusalinski, primatologista brasileiro e vice-presidente do grupo de especialistas em primatas da IUCN, afirma que esta é uma espécie que precisa urgentemente de maior proteção. Depois da segunda-feira, né, de tempo fechado e chuvoso, o resto da semana é de sol e tempo firme, viu? E com isso, para quem não gosta de frio intenso,
eu tenho uma boa notícia, porque a partir de amanhã e pelo menos até domingo ou até a próxima segunda-feira, as temperaturas irão subir. Então, para amanhã, quinta-feira, tempo estável, sol, céu azul. E vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, último dia do mês de julho, com mínima de 11 graus, ainda faz frio, mas não teremos aquelas temperaturas de 6, 7 ou 8 graus, mínima de 11. Ao longo do dia a temperatura sobe e pode chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.